Alô, amigos do Provas de TI, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Palma. É um prazer estar aqui gravando esse segundo módulo para a gestão de segurança da informação com foco em exercícios práticos. Quem está acompanhando aí desde o módulo 1, que acredito que a maioria de vocês que está assistindo o segundo módulo deve ter acompanhado o módulo 1, sim. Viu que lá a gente fez da questão 1 até a questão 50 para a banca CESP. E conforme combinado, conforme a gente abordou no primeiro módulo, nós íamos aproveitar o segundo módulo para fazer mais 50 questões da banca CESP. Vamos fazer aqui da questão 51 à questão 100. A partir do terceiro módulo, já devemos abordar outras bancas, certo? Esse é o objetivo, então, do nosso módulo. Lembrando que vocês têm aí como material extra, como já tinha no módulo 1, alguns mapas mentais, alguns resumos que eu preparo para ajudar a gente na condução dessas resoluções de exercícios. Perfeito? Então, sempre vou estar citando, entre uma questão e outra, o fluxo de um processo lá, gestão de risco, da 27005, ou as seções da 27002, as seções da 27001, com estes modelos, com estes resumos que estão à disposição de vocês, todos vocês que estão adquirindo este módulo conosco. Perfeito? Então vamos lá, a forma que eu vou conduzir é exatamente a mesma, para quem também assistiu o módulo 1, sempre comentando as questões, sempre mostrando as evidências nas próprias normas ou qualquer outro material que tenha sido referenciado, para poder, a gente encontrar a resposta para as questões. Bom, aqui é o meu currículo resumido. Se por acaso alguém que está assistindo esse módulo não me conhece, assim como no módulo 1, não vou falar de mim mesmo, é só para quem tiver interesse em saber um pouco de mais detalhes da minha carreira, perfeito? Bom, vamos começar aqui para uma questão que aborda a norma ISO 27005. Como eu prometi no primeiro módulo, eu vou abordar mais questões da 27005 no módulo 2. E para isso a gente vai começar aqui com a questão do TCU, Analista de Controle Externo. A questão diz o seguinte: acerca do processo ilustrado na figura acima, que apresenta as principais atividades envolvidas na gestão de riscos, conforme a ISO 27005, publicada em 2008, julgue os próximos itens. Ok, aqui esse fluxo aqui é o fluxo da 27005. A gente tem que ser fluxo aqui bem mentalizado para poder ajudar a resolver essas questões. A alternativa é o seguinte. A questão diz o seguinte: a alta gestão da organização em escopo exerce maior influência sobre o ponto de decisão 1 que sobre o ponto de decisão 2, bem como contribui ativamente para prover informações quanto às fases de identificação de riscos, de definição do contexto e de análise crítica de riscos. Certo ou errado? A questão está errada. Ok? Qual é o perigo dessa questão aqui? O perigo é o seguinte, que a segunda parte da questão está correta, está tudo certíssimo aqui. O que está aqui, de onde eu marquei para baixo, são responsabilidades da alta gestão em relação a esse processo de gestão de riscos. Isso não é um perigo, porque quando a gente lê uma questão assim, como a SES costuma colocar, onde o final tem diversos detalhes, tem 3 afirmações aqui verdadeiras, faz com que a gente induza a achar que a questão só está falando realmente a verdade. A última memória. O final está correto, deve estar correta a questão, mas não está. Tá? Essa primeira parte aqui, a afirmação está falsa, por quê? Porque ele está dizendo que esse ponto de decisão 1, que eu estou marcando aqui no slide, ele teria uma participação maior, um envolvimento maior, uma influência da alta gestão do que do ponto de decisão 2. Ora, é falso. O ponto de decisão 1 aqui está fazendo um teste lógico de que se a avaliação de risco já foi, já está satisfatória, se os riscos já foram avaliados ao nível satisfatório. E o ponto de decisão 2 envolve o nível de satisfação em relação ao tratamento de riscos. Os riscos já foram tratados, eu já posso passar para a última fase, que é a aceitação do risco, ou seja, aqueles riscos que eu vou aceitar, residuais. Ora, como é que a alta gestão
vai estar menos envolvida com este daqui do que do de cima. Não, muito pelo contrário, você tem que estar muito envolvido, pessoa que está na alta gestão, nesta decisão lógica entre o tratamento de risco e a aceitação. Ora, por quê? O tratamento de riscos que você vai tratar envolve custos, envolve projetos, uma estrutura maior, por exemplo, para infraestrutura e tecnologia da informação, que seja mais resiliente para poder trazer mais integridade e disponibilidade para sua informação. Isso é uma ação, um projeto de tratamento de riscos que vai envolver orçamento, que vai envolver, claro, a influência da alta administração, que é quem vai ter autonomia para dar um sim ou não. Isso aí. Assim como também para contribuir com os riscos que vão ser considerados depois residuais, que vai ter aceitação de risco. Então, você não pode seguir adiante aqui sem a participação da alta administração. Ela está fortemente envolvida com esse ponto de decisão 2. Ok? Então, está errada essa questão. E para mostrar as evidências que comprovam que a questão está errada, eu vou convidar vocês para, primeiro, a gente consultar a 27001 para conhecer as responsabilidades da alta gestão. Melhor, para a gente revisar as responsabilidades da alta gestão, que vocês com certeza já devem conhecer, vocês estão fazendo esse módulo comigo. E depois a gente voltar para 27005 e ver lá dentro quais são as atividades, o que é que envolve isso aqui, para fazer o de para. O que é que a alta administração faz, a direção faz, e o que é que essas atividades envolvem. A gente vai fazer o de para dessas atividades e vai ver que realmente a alta gestão está envolvida, está influenciando muito delas. Ok? Então vamos lá. Primeiro aqui o modelo lógico, essa imagem que está lá na 27005, que mostra quais são os pontos de decisão 1 e 2. Certo. A questão é afirmar que a alta gestão está influenciando mais esse ponto de decisão daqui, 1, do que o 2. A gente sabe que é mentira. Responsabilidade da direção, na 27001. Como prometido, vamos dar uma olhadinha nessa responsabilidade antes de passar adiante. Olha lá. A direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o estabelecimento, implementação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e melhoria do SGSI. Apenas conhecendo essa afirmação, você já pode, pelo mínimo, suspeitar que aquela questão, que nossa questão que está avaliando, era falsa, porque a alta administração, conforme está afirmado aqui, o comprometimento deve ser com todo o SGSI. Com todas as fases e aqueles pontos de decisões que estão contemplados. Certo? Ok. Agora vamos ver aquela partezinha lá que eu falei para vocês que estava correta da questão. Vamos evidenciar tudo isso. Contribuir ativamente para prover informações quanto às fases de identificação de risco, definição do contexto e de análise crítica dos riscos. Como eu disse para vocês, só o fato de a gente afirmar isso aqui, que eu acabei de ler, a gente já valida, certo? Esta afirmação daqui. Realmente essa parte estava correta. E aí, para não ter dúvida, eu trago aqui as alternativas A, B e C que estão descritas lá na seção de responsabilidade da direção na norma ISO 27001. Ok? Estabelecimento, garantias estão estabelecidos planos objetivos, provisão de recursos suficientes para implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar o SGSI. Tudo isso. Ok. Agora, o que é que estava de errado na questão? Até agora a gente só revisou e comprovou o que é que estava certo, né, da segunda parte. Essa parte daqui. Vamos dar uma olhadinha. O ponto de decisão 2 a gente já viu lá. É depois do tratamento de riscos entre tratamento e aceitação. Olha o que diz o item 5.1 da norma 27001, essa subseção da seção responsabilidade da direção. No F tem a definição de critérios para aceitação de riscos e dos níveis de risco aceitáveis. Obviamente que isso aqui é uma responsabilidade da alta gestão. Só ela tem autonomia para dizer quais são os critérios de aceitação de riscos. Certo? Então, nesse ponto 2 aí, ela precisa realmente participar. Okay? Precisa participar lá da parte de
do plano de tratamento de riscos para saber aqueles que vão ser, né, aceitos e vão ficar lá naquela caixinha, a última caixinha do fluxo que a gente olhou. Certo? Vamos ver mais de perto agora, na 27005, a gente vai ver um monte de atividades definidas aqui no tratamento e aceitação entre essas atividades. E nós vamos, né, obter mais evidências de que tudo que está descrito nessas etapas coincidem com essas responsabilidades que nós acabamos de revisar, que são da alta gestão. Quer ver? Olha lá. Nas diretrizes que estão lá na seção 9, tratamento do risco de segurança da informação, tem dizendo o seguinte: convém que as opções de tratamento de riscos sejam selecionadas com base no resultado da análise e avaliação de riscos, no custo esperado pela implementação dessas opções e nos benefícios previstos. Certo? Ou seja, vai ser analisado aqui que tem alguns benefícios, se você tratar aquele risco, e tem um custo também. Então tem que fazer uma balança daqui, né? Entre custos e riscos, de um lado custos, do outro risco, dizer, ó, vale a pena tratar? A gente tem orçamento para isso? Então, eu sublinhei essa expressão para a gente já evidenciar desde aqui que realmente tem que estar envolvida a alta gestão nesta decisão. Ok? Ora, envolve orçamento, envolve custos. E aí, se ainda ficou alguma dúvida, eu trago a última das evidências que, nas próprias diretrizes do tratamento de risco da segurança, nós temos lá essa afirmação. A responsabilidade do gestor da organização é equilibrar os custos da implementação dos controles e orçamento. Certo? Assim a gente fecha essa questão, a gente viu todas as evidências, a gente encaixou, a gente viu que a alta gestão tem responsabilidades que coincidem com etapas, né, ações que são trabalhadas ali. Certo? Uma última dica aqui sobre questões desse tipo. Quando cair qualquer questão sobre responsabilidade da alta direção, dificilmente vai ser verdadeira a afirmação que disser que a alta gestão não precisa estar envolvida ou está pouco envolvida com alguma decisão, principalmente se estiverem sendo tratadas decisões a nível estratégico, de aceitação ou não de um risco, de tratamento de uma política diretriz. Tá? A alta gestão ela tem que estar envolvida com SG e SI em todas as etapas. Pode existir uma exceção da exceção de decisão? Olha, eu só imaginaria no momento alguma tipo de exceção se você perceber na questão que está sendo explicitada alguma decisão que é uma questão técnica lá para o tratamento na seção 10 de operação e comunicação do SGSI, com a norma 27.2 dos controles, você tem algumas decisões sobre questões técnicas para os controles que envolvem a operação. E você perceber que é um item técnico, que não envolve nada estratégico. Talvez, apenas em casos como estes, e olhe lá, você possa eliminar a participação da decisão numa alta direção. Certo? Fora isso, você pode tranquilamente absorver a informação de que a alta gestão deve estar envolvida com todo SG-SI. Mais uma questão aqui, 52. Analista de controle externo, TCU, que diz o seguinte: entre os documentos e registros cujo controle é demandado pela norma ISO 27001, destaque-se como documentos a declaração da política de segurança, o relatório de análise e avaliação de risco e a declaração de aplicabilidade. Além disso, destaque-se como registros os livros de visitantes, os relatórios de auditoria, as ocorrências de incidentes de segurança e outros registros, inclusive de não conformidade. Ok. Certo ou errado? Está certíssima essa questão. Tudo que foi citado nessa questão, embora envolva diversos elementos, é verdade. Todos esses são registros que devem ser realmente mantidos. Registros em qualquer sistema de gestão, pessoal, como sistema de gestão da ISO 9001 para qualidade, para a ISO 20000 para gestão de serviços de TI, e sistema de gestão da própria segurança da informação, no caso aqui, é uma exigência que você armazene, que você mantenha
todos os seus documentos e registros sob controle, certo? É uma outra regra também básica, genérica, que pode ajudar muito a gente a resolver questões. Então, quando fala que alguns registros devem ser mantidos, e você está falando de uma norma, provavelmente, salvo algumas exceções, provavelmente todos os registros que forem citados, é bem provável que todos sejam, né, verdadeiros, que a questão esteja citando itens que devem ser marcados como verdadeiro. Okay? Então, todos esses aqui eu vou mostrar para vocês lá na norma, mas estão corretos, está certo. Vamos lá no sistema de gestão da segurança da informação. Vamos ver em relação aos registros, quais são os requisitos, tá? Então, tem lá, requisitos da documentação. Primeiro, geral, para ver o que é exigido. Depois a gente vai passar também para controle de registros, onde nós vamos ver alguns itens que estão lá sendo mencionados, que praticamente foram copiados dessa questão, certo? A gente vai comprovar todos aqui. Olha lá, quais foram os documentos que foram citados? Então, rapidamente, declaração da política, está lá? Está. Os requisitos gerais da documentação. E mais o quê? Relatório de análise e avaliação de riscos está também. Ó, está na letra E da documentação geral. Livros de visitantes, relatório de auditoria. Esses daqui vão estar no próximo slide. Aqui a gente está encontrando, ó, requisitos requeridos por esta norma, que é um item aqui, pessoal, que só ler ele, a gente já conclui que provavelmente todos esses que foram citados na questão são verdadeiros, devem ser mantidos. Por quê? Porque tudo que foi citado pela norma que existe, não conformidades, registro de incidentes, tudo isso deve ser controlado, deve ser mantido, é um requisito para a documentação. Ok? Ou seja, só com essa letra H aqui, a gente valida a questão. Declaração de aplicabilidade também foi citado, não foi? Aqui também está entre os itens citados. Mais o que? Desempenho do processo, todas as ocorrências de incidente, segurança significativa relacionada ao SGSI também foi citado. Livros de visitante, relatórios de auditoria estão lá nos exemplos também. Então, todos esses estão corretos e, uma vez pressuposto que existem esses registros que são citados dentro da norma, que você vai precisar registrar incidentes da segurança, não conformidade, a política de segurança, você precisa isso como documento, você vai ter todos esses como os requisitos da documentação. Ok? Mais uma questão aqui do TCU. Os profissionais de segurança que realizam análise crítica de logs e controle de vulnerabilidades técnicas relacionam mais fortemente aos aspectos de organização da segurança da informação, que com a aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Ok, então, esse controle de vulnerabilidades técnicas e análise crítica de logs está dizendo que relaciona-se mais à organização da segurança do que com a aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Está certa ou está errada a questão? Está errada, certo? Não está correta. Você está falando de profissionais de segurança que realizam estas atividades. A gente vai ver lá na 27002, vou usar 27002 aqui para mostrar tudo isso para vocês, que a seção de aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação também vão estar relacionados aqui a estes itens. Vamos ver de perto? Olha lá. Aquisição, desenvolvimento e manutenção do sistema da informação. Nesta seção 12 da 27002, que estão citados estes itens, né, nas diretrizes e controles que fazem parte da definição dessa questão. Gestão de vulnerabilidades técnicas, 12.6. Tem o objetivo de controle lá para o 12.6, dentro da seção aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Então, a gente já viu aí que um desses itens, ora, obviamente, já estava falso. Está aqui nesta seção. Ok? Então, o que é que a questão falou mesmo que relaciona mais fortemente aspectos da organização de segurança da informação? Opa, já estava errado, porque a gente acabou de ver que tem um deles, pelo menos que está lá na
aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Então, para completar essa questão, vamos ver aqui todas as informações que estão nos controles e nas diretrizes da seção 12. Olha lá, controle de vulnerabilidades técnicas. É um controle que está lá no objetivo de controle 12.6.1. E esse controle diz o seguinte: convém que seja obtida informações em tempo hábil sobre vulnerabilidades técnicas do sistema de informação em uso, avaliada a exposição da organização e esta vulnerabilidade. Certo? Como a gente já esperava, até pela leitura do controle, né? A leitura aqui do objetivo de controle dentro dessa seção, nós já chegamos à conclusão de que estava realmente em sistema de informação. Agora ele citou aqui também, só para não ter dúvida, citou também logs e controle de vulnerabilidades técnicas. Então essa análise crítica de logs está onde? Isso aqui também a gente pode encontrar escrito explicitamente na norma. Pode, aonde? Lá dentro de diretrizes. Diretrizes para implementação, onde a gente tem processamento correto nas aplicações. Aí tem o controle. Convém que controles apropriados sejam incorporados no projeto das aplicações. Nas diretrizes tem exemplo de verificações que podem ser incorporadas. Inclui, aí na letra H, nós temos justamente o que a seção citou. Criação de um registro da atividade envolvida no processamento. Aí referencia outra parte da norma, na seção 10, que essa parte da norma cita os registros log de auditoria. Certo? Ou seja, lá na seção 10 de operação e comunicação, nós temos 10.10.1, que tem o controle justamente que fala sobre isso. Certo? Essa questão é considerada de um nível difícil porque ela envolve, como vocês estão vendo, informações que estão em diretrizes e tem relacionamento essas diretrizes com outra seção da norma, outro item. Ela faz o uso de informações espalhadas na 27.002 e não concentradas em um lugar só. E outro fato que eu considero, pessoal, que gera uma complexidade para essa questão é que é citado de uma forma bem abrangente, superficial, o controle de vulnerabilidades técnicas. Ora, com certeza alguém que estudou pouco as seções da norma 27.002, as subseções, categorias, que estudou todo a norma, mas de uma forma superficial, não vai lembrar imediatamente que existe lá controle de vulnerabilidades para aplicações. Ou seja, a questão ela cita de uma forma abrangente, genérica. Se ela dissesse que era para aplicações, sistemas, talvez ela facilitasse um pouquinho para a gente. Né? Aí até a palavra sistemas ia lembrar que realmente poderia estar lá dentro de desenvolvimento e manutenção de sistema. Mas quem elaborou a questão realmente não quis facilitar, quis dificultar a resposta. Certo? Próxima questão. De acordo com as recomendações da norma ISO 27002, o sistema em desenvolvimento deverá ser integrado à parte de gestão dos ativos da empresa, sendo conveniente que seja designada uma pessoa que detém os direitos de propriedade sobre o ativo. Ok? Tá certo ou tá errado? Tá errada a questão. Por que tá errado? Existe uma expressão aqui que mata essa questão. Se nós tirássemos essa expressão de propriedade sobre os ativos, a questão se tornava verdadeira. Agora vamos ver isso de perto. Vamos ver onde é que está escrito isso na 27.002. Claro que vai estar lá na seção de gestão de ativos. Você que viu aí a palavra ativo já lembrou rapidamente que na seção de gestão de ativos a gente vai encontrar essa resposta. Então vamos lá nela, seção 7 da 27.002. E aí a gente tem escrito lá nas responsabilidades pelos ativos o seguinte. Olha só o que está escrito. Olha aqui a pegadinha que essa questão colocou para a gente. Olha como colocou algo que poderia facilmente induzir ao erro. Olha lá. Pessoa que detém o direito de propriedade. Não foi isso que a questão falou? O que é que está escrito lá na seção 7
responsabilidades dos ativos. Tem o objetivo de controle de responsabilidades dos ativos e tem o controle que diz o seguinte: convém que todas as informações e ativos associados com os recursos de processamento da informação tenham um proprietário designado por uma parte definida da organização. Agora, o que é interessante tem um asterisco nesse proprietário e no rodapé, na página 22, você encontra: o termo proprietário não significa que a pessoa realmente tenha qualquer direito de propriedade ao ativo. Então, no momento que a gente falou de propriedade, transformou a questão em falsa. Ok? Essa foi a expressão que foi colocada aqui para induzir a gente ao erro. Realmente não é de propriedade, não faz sentido, né? Você ter dentro da organização, no momento de estabelecer quem tem a propriedade daqueles ativos, você está mostrando, né? Me lembra aí o que é um ativo da informação. Mas, olha, você tem um ativo, seja um documento com informações, você tem um equipamento, qualquer ativo qual estejam submetidos, né, informações que tenham valor para a organização. Você vai dar esse ativo para a propriedade de uma pessoa, ela vai ter, né, o direito de propriedade do ativo? Não, ela vai ter a responsabilidade. A propriedade é nesse sentido. Foi isso que a questão tentou, né, enganar a gente. Vamos ver mais uma aqui agora de 2012, que diz o seguinte: à luz do Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação, assinar a opção correta. Alternativa A. Os requisitos de segurança da informação de uma organização são obtidos por 3 fontes principais, sendo a análise e avaliação de riscos uma delas. Visando reduzir os riscos a um nível aceitável, a seleção de controles apropriados para a implementação de segurança da informação é efetuada imediatamente após a identificação de fatores de risco. Essa foi a alternativa B. Aceite o seguinte: no escopo legal da segurança da informação, há 3 controles essenciais: o documento da política de segurança da informação, a atribuição de responsabilidades pela segurança da informação e o processamento correto das aplicações. Letra D. A cultura organizacional não influencia na adoção de abordagem e estrutura para implementação, monitoramento e melhoria da segurança da informação. E letra E. A segurança da informação é alcançada por meio da adoção de um conjunto de tecnologias adequadas. Ok, pessoal. A alternativa correta aí é a alternativa A. É a letra A. Muitas aí eu imagino que vocês já imaginem que sejam óbvios que estão erradas, certo? Outras podem ter causado algum certo tipo de dúvida. Então vamos ver quais foram os quesitos que fizeram as questões, né, B até a letra E tornarem-se erradas. Então vamos lá. A letra A é a correta. Vamos ver a letra B, C, D e E. Por que essas expressões e partes que eu sublinhei, que eu marquei, estão incorretas? Como são muitas alternativas, eu não vou aqui antecipar todas elas. Vamos ver na própria esquematização que eu trouxe para vocês nos próximos slides. Primeiro, vamos aqui na introdução. E na introdução vamos ver este subitem, a subseção. Como estabelecer requisitos de segurança da informação. Tá? A partir do item de introdução, na seção 0, introdução, nós vamos ver que a gente vai conseguir todas as respostas que a gente precisa aqui para todas as alternativas. As alternativas elas foram construídas a partir desta seção. Certo? Então vamos ver. 0.3 da 27002. Como estabelecer requisitos da segurança da informação. Aí vai explicando como é que se estabelece requisitos. E lá a gente vai ver que realmente está correta a alternativa A, que requisitos de segurança da informação da organização são obtidos por 3 fontes principais, sendo a análise de riscos uma delas. A primeira é a avaliação de riscos dos ativos da organização. Através da avaliação, são identificadas ameaças dos ativos. E aí tem a segunda e terceira, mas bastou a gente ver aqui que a primeira está sendo contemplada. Certo? Então, já transformou a primeira em verdadeira.
Vamos ver as outras alternativas, porque estão incorretas. Isso aqui a gente marcou que imediatamente após a identificação de riscos, é feita a seleção de controles. É errado. Quem já está acostumado aí, já está fazendo estudo, leitura sobre gestão de riscos, com certeza já viu que estava completamente errada. Você não vai fazer uma seleção de controles logo após a identificação de riscos, fatores desses riscos. Tem muito ainda a se fazer aí. Precisa avaliar os riscos, ver o custo de tratamento, para assim selecionar os controles. Analisando, avaliando os riscos de segurança da informação, está no 0.4. Então, os gastos com os controles precisam ser balanceados de acordo com os danos causados. Aquilo que a gente revisou antes para poder comprovar que a alta direção precisaria estar envolvida com esse ponto de decisão, lembra? Então, lá mais adiante é citado: uma vez tendo sido identificados os requisitos de segurança, convém que os controles sejam selecionados e implementados. Ou seja, mais adiante, finalmente, os controles vão ser selecionados e implementados. Implementados a depender do custo-benefício. Mas até lá, você vai ter passado por isso aqui, meu amigo e minha amiga. Você vai ter que ter feito uma análise e avaliação de riscos adequada, que é o que a gente destacou nessa parte que está descrita e que realmente está bem adiante da identificação dos riscos. A identificação de riscos é só o início aqui do trabalho. Ok? Aí eu trouxe também a 27005, propriamente dita, para mostrar que se você tem esse fluxo em mente, se você tem essa intimidade com gestão de riscos, segundo aqui as diretrizes, as orientações da 27005, você respondeu essa questão de uma forma muito fácil. Você respondeu rapidamente que esse quesito estava falso, porque você sabe que a identificação de riscos está lá em cima e o tratamento de riscos, que é onde você vai escolher, né, quais vão ser os controles que devem ser selecionados, está lá muitos passos depois. Ok? Agora, e a letra C? O que é que estava de errado? O documento da política de segurança da informação, atribuição de responsabilidade e o processo correto de aplicações. Estava sendo dito que são esses 3 controles essenciais para a organização. E não são. Lá na introdução, como eu havia prometido para vocês na sessão de introdução, a gente tem todas as respostas que a gente precisa aqui. Tem dizendo o seguinte: os controles considerados essenciais para a organização sob o ponto de vista legal incluem... Olha lá, foi sobre o escopo, ponto de vista legal, que a questão estava mencionando. São esses: proteção de dados de privacidade, salvaguarda de registros organizacionais e direitos de propriedade intelectual. Certo? São todos aqueles que são relacionados à conformidade, que devem atender e suprir as leis para poder atender a segurança da informação. Este daqui foi fácil, né? A alternativa D provavelmente foi uma que a maioria de vocês aí já marcou como falsa, porque está dizendo que a cultura não vai influenciar na adoção da abordagem, estrutura para implementação, monitoramento e melhoria da segurança da informação. Está completamente sem cabimento, certo? Eu trouxe aqui onde é que está escrito isso, está escrito nos fatores críticos de sucesso, mas não precisava nem de consultar a norma na seção de introdução para saber disso. A gente sabe que a cultura da validação influencia na determinação de todo o sistema de gestão de segurança da informação. E vai influenciar em qualquer sistema de gestão, seja de qualidade, gestão de serviço de TI, todos eles. E a letra E dizia que a segurança da informação é alcançada por meio da adoção de um conjunto de tecnologias adequadas. Não. A segurança que pode ser alcançada por meios técnicos é limitada e convém que seja apoiada por gestão e procedimentos apropriados. É isso que está sendo dito lá na seção 0 de introdução, na norma 27002, no 0.2, onde tem por que a segurança da informação é necessária. Para lembrar para a gente, quando a gente fala de gestão da segurança da informação, a gente está falando muito mais do que segurança da informação, da tecnologia em si, de aspectos técnicos em tecnologia da informação. Ok? Questão 56 agora. Diz o seguinte: a proteção de dados e privacidade de informações pessoais, de registros organizacionais e o direito de propriedade intelectual muitas vezes são vistos erroneamente como controles essenciais para uma organização. Certo ou errado,
Está errada essa questão, está erradíssima. Ok? Por quê? Porque diz que não são vistos muitas vezes são vistos erroneamente como controles essenciais. Ou seja, está dizendo que eles não são controles essenciais. Certo? Se dissesse ao contrário, estaria certo. A gente vai referenciar novamente aqui a seção de introdução, lá na 27.002, que diz o seguinte: ponto de partida para a segurança da informação. Aí diz lá que todos eles são inclusos, justamente o que estava na questão, e estava dizendo que muitas vezes são vistos erroneamente como controles essenciais. Na verdade, eles devem ser vistos sim como controles essenciais. Certo? Então estava errado mesmo a questão, está aqui. E se você precisar revisar isso, revisa lá a seção de introdução, na 27.002. Pessoal, eram essas questões que a gente deveria trabalhar aqui na primeira aula. Vamos voltar aí na aula 2 com muitas questões. Vocês estão percebendo que a gente está trazendo questões de diversos anos, vai diversificando, 2009, 2013. Tem questões bem recentes para este segundo módulo também, que a gente vai ver a partir da aula 2 e 3. Questões fresquinhas aqui de 2013, final de 2013. Tá? Então aguardo vocês na segunda aula para a gente resolver e continuar nossa jornada aí rumo à solução das questões 51 a questão 100. Ok? Até mais, um abraço.